Pão diário, dia 25 de outubro, 2 Reis 6, 1 Timóteo 3, Daniel 10 e Salmo 119, 1 a 24. Segundo Reis. Capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levantai-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E ela disse: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia:
dá cá o teu filho para que o comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Primeiro Timóteo. Capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Daniel. Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão,
e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Salmos. Salmos, capítulo 119. Aleph. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Beit, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Gimel. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra,
Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Um exército de anjos guarda aos que temem a Deus. Grande é o mistério da piedade. Somente os que realmente se entregam e buscam a Deus de todo o coração, como Daniel, irão ver a Deus. Um homem muito amado, diante do grandioso mistério de Deus, por 3 vezes desmaiou sem forças. Como nós temos nos chegado diante da presença de um Deus tão santo. Grande é o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus. Qual grande responsabilidade e gravíssimas consequências teremos se não ouvirmos com muita atenção, temor e obediência. Amemos a Bíblia de todo o nosso coração e temamos a Deus, pois Ele é fogo consumidor. Oremos como o salmista: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Até amanhã. Tchau. Compartilhe com seus amigos.